Graças a Deus, querido, você pode se sentar. Obrigado, Júnior e equipe aí por nos conduzir nesse tempo de adoração. Vamos à palavra. E para receber a palavra a gente tem que estar com o coração preparado, não é verdade? Hoje de manhã eu estava tendo tempo de oração e lendo a palavra e me ocorreu aquela parábola da semente. Todo mundo conhece, né? O semeador passa, joga um monte de semente, só que na verdade tem um solo só onde aquela semente cai, cria raiz e dá fruto. As outras todas se perdem. Então guarde o seu coração aí, meu querido. Guarde o seu coração. Bom, vamos lá, continuando em falar nas coisas novas. É um novo ano começando, muita coisa interessante vai acontecer nesse ano. Deus já tem preparado para a gente, mas também vamos ter as nossas lutas, as nossas dificuldades também. E não é por isso que o ano não vai ser uma bênção, não é verdade? Porque as lutas, elas precisam na nossa vida. Como é que a gente vai celebrar vitória se não tem luta, né? Como é que você celebra conquista se não tem uma guerra para se travar? Então tudo isso faz parte da nossa vida. E eu queria, nessa manhã, na verdade, essa mensagem, ela começou a mexer no meu coração lá no dia 15 de janeiro, no meu tempo com Deus. E aquilo foi amadurecendo e crescendo no meu coração, e eu quero colocar hoje, né, oficialmente, abrindo as atividades de 2022, se bem que já estamos no penúltimo domingo do mês, né? O mês já está quase acabando, mas oficialmente dando início, né? Dando o chute inicial aí para tudo aquilo que Deus quer de nós, em nós e através de nós nesse ano de 2022. E daí eu dei esse tema aqui: viva as promessas. Viva as promessas nesse ano de 2022. Quero te convidar a abrir então a Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 12. Hebreus 6, 9 a 12. O texto diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Especialmente esse último trecho aqui: pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eu já vivi muita coisa nesses 23 dias de janeiro. Tivemos em férias um tempo, agora graças a Deus todos os pastores e famílias estão aqui para a retomada do ano. E tive dias muito intensos, né? No tempo de descanso, buscando a Deus, lendo a Bíblia, refletindo, fazendo perguntas para Deus. E fui tremendamente encorajado, né? Quando você vai para o Senhor, não tem como você sair de lá murcho, não é verdade? Quando você vai para Deus, não tem como você sair abatido, prostrado, né? Porque você vai para aquela presença que traz força, que te anima, que te encoraja. E muitas coisas me passaram pela cabeça. Eu disse que eu até trabalhei razoavelmente nas férias, porque coisas vinham vindo na minha mente e eu fazia anotações e eu pensava e eu orava por coisas do trabalho, do ministério e do que Deus quer fazer na nossa vida nesse ano. E aí eu me deparei com este pensamento: eu quero viver as promessas de Deus nesse ano.
Se você já viveu em 2021, glória a Deus, que bom. Mas este é um novo ano, é um novo tempo. Então você precisa declarar: eu vou viver as promessas de Deus. Que como foi ministrado para a gente agora, Deus está fazendo coisa nova, gente. As promessas de Deus se cumprem. Nós precisamos vivê-las. Nós precisamos nos agarrar a essas promessas. Então eu quero trazer alguns ensinamentos sobre isso, né? Para a gente de fato poder viver promessas de Deus. E o primeiro ensinamento é o seguinte: para você viver as promessas, você precisa conhecer quais são essas promessas, ok? Um detalhe importante. E daí lá no meu tempo com Deus, né, quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei: quais promessas Deus tem sobre a minha vida? E se eu faço essa pergunta para você, o que vem à tua mente? No primeiro momento você tem que parar para pensar, né? Promessas. Que promessas Deus tem? Vamos lá, me ajudem. Quais são as promessas que existem na palavra de Deus para mim, para este ano de 2022? Salvação, vida eterna, ok. Vamos ser mais específicos? Talvez citar alguns textos da Bíblia? Opa, Mateus 28, estarei convosco todos os dias. É uma promessa ou não é? É só para alguns? É para o reino, é para a igreja de Jesus Cristo. Estarei convosco. Tem uma outra promessa lá em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. É promessa ou não é? Jesus está prometendo. Ele coloca condições para essa promessa? O texto não diz. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida. É uma promessa de Deus. Você vai para o Antigo Testamento, inúmeras vezes os profetas falando ao povo: não tenham medo, porque eu estou com você. É promessa ou não é? Então eu fiquei pensando no seguinte: existem inúmeras promessas na Bíblia, só que eu preciso conhecer essas promessas. Existem aquelas promessas que são para todos, estão aqui, Deus prometeu e Deus não mente, ok? Ele não mente. Se a promessa está aqui e você faz parte do reino da igreja de Jesus Cristo, esta promessa é para você. Você precisa conhecê-la. E muitas vezes nós precisamos aprender a orar estas promessas e dizer para Deus: Deus, aqui ó, olha que tua palavra diz a meu respeito, eu quero viver isto. Mas existem algumas promessas que são específicas, e daí Deus foi me trazendo algumas memórias de coisas que Deus já me prometeu lá atrás. E sabe o que Deus me fez lembrar? Da visão de 2006 que eu tive num evento lá em Águas de Lindóia sobre a Manaim, aquela visão da colheita. Uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu, mas Deus me falou: esse tempo está chegando. Eu preciso reavivar promessas que são particulares, coisas que Deus fala com você pessoalmente, porque Ele é Deus, Ele é Pai. Existem a promessa para todos os filhos, mas existe aquela promessa daquilo que você busca no teu secreto. Existe aquela fala de Deus: meu filho, eu te prometo que isto vai acontecer na sua vida. E daí essa promessa que Deus dá para a Almira não é a mesma promessa da Ju, ou do Chico, ou minha. São promessas específicas de Deus. E daí que a gente começa a ter um pouco de dificuldade, né? Porque às vezes a gente quer a promessa do outro, né? A gente não se contenta com as promessas que Deus nos deu. Por exemplo, quando o povo de Israel cerca a cidade de Jericó, eles entram na cidade, os espias entram na cidade, e chegam lá, uma mulher os acolhe. E o nome dessa mulher era Raabe. E sabendo do Deus a quem este povo servia e do que ia acontecer na cidade, o que ela pediu para eles? Por favor, que a minha família seja salva. Aqueles espias falaram: esteja dentro da sua casa, coloque o cordão do lado de fora e a tua família será poupada nessa destruição. A promessa era para todo o povo de Jericó? Não. A promessa era para Raabe. Essa promessa se cumpriu? Se cumpriu. Ou então a promessa que Davi tinha, que ele seria um rei. Samuel um dia foi na casa de Jessé e pediu, porque Deus falou com ele: vai na casa de Jessé que lá eu vou te dizer quem vai ser o rei que você vai ungir. E se passaram 7 filhos de Jessé,
E Deus falou: não, 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 não. Só tem esse filho? Ah, não, tem um moleque lá que está lá cuidando das ovelhas no campo e tal. Opa, não vamos comer enquanto esse menino não chegar. Chega Davi, Deus fala: é este. Uma promessa específica de Deus para Davi. E ali ele foi ungido rei de Israel. Isso se cumpriu? Logicamente, essa promessa se cumpriu. Então é fundamental eu conhecer as promessas de Deus. Como que eu conheço as promessas de Deus? Lendo a Bíblia. Talvez aqui um desafio para este ano de 2022, você ter o teu tempo com Deus e você anotar promessas. Promessas que Deus faz para o seu povo, para nós, seus filhos, mas promessa que Deus faz para você particularmente. Você não vai viver as promessas de Deus se você não as conhecê-la. Agora, a segunda atitude que a gente tem que ter para viver as promessas é se apropriar, tomar posse, se agarrar com essa promessa. E aí tem um ponto que às vezes a gente falha. Porque como o Júnior falou, daí a gente fica falando: ah, essa promessa não é para mim, nunca aconteceu na minha vida. E aí você começa a falar: não, isso aqui não funciona, isso aqui Deus nunca fez e tal. Não, promessa é promessa. Ela vai se cumprir. Se ela não se cumpriu ainda, ela irá se cumprir. E você precisa se apropriar, você precisa se agarrar dessa promessa. O que você tem feito com as promessas de Deus sobre você? Eu me lembrei também, enquanto eu falava sobre isso, e pensava sobre isso, Mateus capítulo 11 tem uma promessa maravilhosa de Jesus, quando ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você está cansado e sobrecarregado, você vai a Jesus e fala: Jesus, tem uma promessa na Bíblia que me diz que quando eu estou cansado e sobrecarregado, o Senhor ia me aliviar, então eu preciso disso agora. A gente faz a oração do fatalismo, e daí a gente fica o quê? A gente fica: ó vida, ó céus. E daí você fica falando da sua sobrecarga, da impressão que aquilo é um martírio, né? É o teu testemunho de Marte, né? Estou carregando um grande fardo, e Jesus olha para você e fala: por que você está carregando tudo isso? Por que você está tão sobrecarregado? Por que você está tão cansado? Se eu disse na minha palavra: venha a mim. São promessas, e eu preciso me agarrar a elas. Eu preciso saber que Jesus fez essas promessas por mim, e quando eu estiver passando por situações, eu vou lá no livrinho das promessas, abro aquele livrinho das promessas e digo: Deus está aqui. Eu tomo posse, eu me aproprio dessa promessa. Ou será que o teu livrinho de promessas está lá numa gaveta, na última, sabe aquela gaveta? Sabe aquela? Cheia de tranqueira, e o teu caderninho está lá guardado, lá no fundo. Eu guardo as promessas de Deus, estão lá. Essa semana, eu e Cristina resolvemos dar uma geral num quartinho que tem lá, na verdade um banheiro de serviço que tem. Estava um caos aquele banheiro, né? Gente, quando eu comecei a tirar as coisas de lá, eu descobri tanta coisa lá dentro. Eu disse: meu Deus, meus livros, tinha livro que estava guardado numa caixa lá. Estavam aqui esses livros, mais ou menos há uns 6 anos, desde que eu me mudei. Achamos uns vasos que estavam lá embrulhados. Achamos um monte de tranqueira também, que jogamos fora, e pensamos: meu Deus, o que a gente está guardando isso aqui? Assim a gente tem que fazer com as promessas de Deus. Às vezes você tem que dar uma limpa, às vezes você tem que vasculhar, às vezes você tem que buscar. E você vai encontrar a promessa de Deus para aquele momento que você está vivendo. E simplesmente pelo fato de Deus ter prometido para você, e você se apropriar daquilo, isso já traz um alento, não traz? Porque você sabe, a tempestade vai passar, porque o Senhor está comigo. A luta vai ser vencida, porque Ele já venceu. A gente precisa se apropriar das promessas de Deus. Há um texto aqui, um pouquinho para frente, lá em Hebreus capítulo 11, o verso 1. E todo mundo sabe sobre o que fala esse texto, e nós cantamos aqui na segunda canção. Ora, a fé é a fé é o quê?
Vamos repetir? A fé é o quê? Certeza. Tá? Daí a gente precisa de novo revisitar os nossos conceitos e aquilo que a gente acredita em relação à palavra, porque esse texto está dizendo, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Está entendendo? Promessa está ligada com fé. Você precisa da fé para se apropriar das promessas de Deus. Porque se você não tem fé, dali 15 dias está lá o livrinho embaixo da gaveta, socado de coisa, e você está se lamentando, cheio de promessas de Deus, e cheio de incredulidade. Como a gente precisa desenvolver isso, não é verdade? E como a gente cantou aqui também, vai lá para o teu quarto, vai lá para o secreto, vai buscar essa presença de Deus e Ele vai falar com você. Como isso faz diferença? Separar aquele tempo onde Deus fala com você, Deus impõe a fé no teu coração. Teve um grande pastor aí, pregador, que faleceu o ano passado, David Cho, um pastor de uma das grandes igrejas da Coreia do Sul. Ele escreveu um livro chamado Quarta Dimensão, e nesse livro ele fala sobre fé, um livro muito antigo. E ele falava sobre isso, quando eu oro por aquilo que Deus me prometeu, é como uma gestação, eu sei que está lá, eu ainda não vejo, mas está lá, está sendo gerado até o momento de vir à luz. Essa semana a gente teve uma notícia maravilhosa. Manaim está crescendo. Tuto e Duane estão grávidos, né, Chico? Deus abençoe, Tuto. Duane está grávida, né? Vocês têm fé que tem um bebê lá dentro? Certeza? Por quê? Porque vocês fizeram ultrassom? Também, né? Ajuda. Mas está lá, está gerando. Não veio à luz ainda, coisa nova. Vai vir à luz e vai ser uma espera. E às vezes essa espera não é muito rápida, né? Principalmente as últimas semanas. Se apropria daquilo. Um filho está sendo gerado, essa criança vai nascer. Quando a gente se apropria dessa promessa e a gente vai falando dela todo dia, mesmo que ela não tenha chegado, a gente demonstra para Deus o quanto a gente deseja esta promessa. Porque às vezes tem promessas que a gente esquece, né? Nem queria tanto assim. Minhas filhas que falavam assim, né? Ana Paula principalmente. Eu nem queria tanto. A gente prometia alguma coisa, daí ela não estava muito disposta a corresponder, né, com comportamento, coisa assim. Nem queria tanto. Às vezes a gente faz assim com a promessa de Deus, nem queria tanto. Né? Você não se apropria. Lembra da história de Ana? Samuel, capítulo 2. Aquela mulher que ia no templo todo ano. E lá ela clamava a Deus por um filho. Aquela mulher tinha uma promessa de Deus e ela ia clamar a Deus e ela chorava por aquilo. E ela pagou um preço e ela chorou, ela teve fé até o momento que a promessa se cumpriu. A gente precisa gerar estas promessas dentro da gente. E em terceiro lugar, uma consideração importante aqui é a gente continuar entusiasmado. Aí está talvez a coisa mais difícil do processo, né? Veja o que diz lá no capítulo 6. Verso 11 diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Mas uma tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, diz que vocês permaneçam com o mesmo entusiasmo. Continuem entusiasmados. Olha, o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam.
E daí pega mais um pouco, né? Porque a promessa não está ligada só à fé. A promessa está ligada também à perseverança. E entusiasmo tem a ver com perseverança. Quando Davi, lá em 2 Samuel, ouve a palavra de Natã, e Natã chega para ele e fala: olha, Davi, o seguinte, Deus me falou que vai fazer de você uma grande descendência aqui, nesta nação, você gerará reis, e destes reis virá o Messias, e nunca faltará ninguém para se assentar no teu trono. E Natã começa a fazer aquelas promessas. Não eram umas promessas que iriam acontecer naquele momento. Eram promessas para a vida de Davi, para as descendências, para as gerações de Davi, até chegar Jesus Cristo. E quando Natã acaba de falar tudo aquilo, Davi diz para ele: Senhor, faze como disseste. Daí você joga a bola de novo para Deus, né? Mas isso é entusiasmo. A promessa é essa, então, Senhor, faça conforme o Senhor falou. Se o Senhor me falou que isso vai acontecer, faça conforme o Senhor me disse. Entusiasmo misturado com fé me levam a tomar posse dessa promessa, e não importa o tempo que você vai ter que esperar. Porque Deus nos promete, mas as promessas não têm data de vencimento, né? Deus não fala necessariamente, a não ser que você tenha uma promessa específica: eu vou fazer e vou fazer este ano. Opa, então eu vou ficar esperando esse ano, né? Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Mas tem promessas que Deus não fala: vou fazer este ano, vou fazer este mês, vou fazer esta semana. Ele simplesmente fala: está aqui a promessa, permaneça entusiasmado, continue firme, espere, alimente o seu coração. E sabe por que Deus nos deixa esperando muitas vezes para cumprimentos de promessa? Porque Deus está mais interessado nos processos do que simplesmente em nos fazer aquela promessa cumprir. Pensa na tua vida aí, promessas que você teve que esperar. Depois que você recebeu, não tem um sabor diferente? Uau! Consegui! E não foi uma espera pela espera. Deus nos faz esperar porque Ele quer nos ensinar algumas coisas. No processo, Deus precisa trabalhar com o nosso coração. A promessa é só a coroação daquilo. E eu preciso estar disposto a passar pelo processo. E são tantos exemplos na Bíblia que eu poderia citar aqui, de pessoas que tiveram que esperar até o Senhor cumprir a promessa. Você sabe aquela criança que o pai diz para ela, mais ou menos na metade do ano, ele diz assim: se você passar de ano, se você tirar notas boas, você vai alcançar aquilo que você tanto deseja, né? Um jogo de videogame, uma bicicleta, o que for. Quem nunca, né, fez uma promessa assim para filho? Né? Qual é a expectativa? Né? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que o filho se motive, que há uma recompensa. E aquela recompensa o faça mudar em algumas coisas. E daí aquela criança aprende a primeira coisa, muito básica e importante: esperar. Sabe por que tem tanta gente ansiosa nesse mundo hoje? Qual que é a base da ansiedade? Não saber esperar. Uma criança que não aprende a esperar, ela vai desenvolver essa ansiedade, quero tudo agora, é já. E o mundo está assim hoje. Não tem processo. Por isso que a gente vê tanta gente mimada: eu quero agora. Mas com Deus não é assim.
Deus não tem relógio, Deus não se apressa por causa dos anos. Lembra lá Abraão, né, quando estava esperando o filho, e daí Deus vai falar com ele assim: Abraão, mas qual o problema? Eu gosto muito dessa passagem de Abraão, me veio à mente agora, né? Capítulo 16, o último versículo do capítulo 16 de Gênesis, diz que Abraão gerou Ismael. Por quê? Porque não esperou. Então vamos fazer um filho aqui com a escrava de Sara, porque Sara é estéril, já está velha, não vai ter filho nunca. Então Deus, eu vou dar um jeitinho, teve filho, Ismael. E diz o último versículo do capítulo 16 de Gênesis: e Abraão tinha 86 anos. E daí depois passa o tempo, vai para o capítulo 17, verso 1. Deus se revela a Abraão, e naquela ocasião Abraão estava com 99 anos. Quanto tempo passou? 13 anos. Deus falou: você acha que, né? Você acha que eu não dou conta? Vai esperar mais um pouquinho então. E Deus deixa Abraão esperando. E ali Deus se revela para Abraão como Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O que acontece depois disso? Abraão tem um filho com Sara. Os anjos aparecem lá e dizem para Abraão: daqui a 1 ano você vai estar com o bebê no colo. Foi uma promessa específica para Abraão e para Sara. Sara fez o quê? Riu. Dali 1 ano ela estava com Isaac, o filho da promessa. Deus tem muitas coisas para nos ensinar. E Ele quer que a gente espere as promessas com entusiasmo. Será que você está preparado para receber a promessa que Deus tem para você hoje? Às vezes não estamos. Às vezes não estamos preparados. Mas Deus está interessado nisso. Muitas vezes Deus não responde às nossas orações, não nos coloca em devidos lugares, Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, simplesmente porque nós não estamos preparados para aquilo. É simples assim. Deus precisa dar uma trabalhada, Deus precisa nos ensinar algumas coisas. Porque a criança que não espera e não aguarda, mas recebe tudo aquilo que quer, quanto tempo dura um brinquedo na mão de uma criança dessa? Ela destrói ele numa semana, isso se durar uma semana. Ela não valoriza. Ganhei, qualquer coisa eu peço meu pai de novo e ele vai me dar de novo. Será que eu estou preparado para receber as promessas de Deus? Eu preciso aguardar com entusiasmo e saber que o processo é tão importante como a promessa. E uma coisa está ligada à outra. Então eu encerro a minha palavra aqui dizendo para vocês, meus queridos, que o desafio que Deus tem para a gente neste ano, e eu estou extremamente entusiasmado e animado com Jesus no começo desse ano. Eu estava pensando aqui na hora do louvor, se a gente pudesse ter um termômetro para medir, né? Como é que está aí a nossa caminhada, a expectativa das coisas novas e tal, a gente poderia saber, né? E você mesmo poderia se avaliar. Mas você pode fazer isso no teu tempo com Deus. Será que é mais um ano? Vira, sabe aquele negócio? Virou o ano, virou o calendário, você fala assim, a vida vai continuar sendo do mesmo jeito? Não. Viva as promessas de Deus. Saiba que o Senhor está fazendo coisas novas. Se você não está enxergando, daí você precisa entrar nesse processo. Se você não está preparado, você precisa ser preparado. Porque o Senhor tem as melhores bênçãos de salvação para aqueles que pertencem a Ele. É isso que esse texto diz. Estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Tem muita coisa boa de Deus para a nossa vida. E como eu sei que Deus é bom, como nós cantamos aqui também hoje, e a bondade dele dura para sempre, eu sei que o meu ano de 2022 vai ser melhor do que 2021. Porque Deus é assim, é gracioso.
é um Deus de bondade. E é um Deus que quer nos ver realizando tudo aquilo que Ele estabeleceu e escreveu para a gente. Quero te convidar a ficar em pé, para nós orarmos. E o desafio está lançado. Viva as promessas de Deus. Conheça essas promessas. Se agarre a elas. E tenha entusiasmo na espera, aguardando essa promessa de Deus se cumprir. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Deus, para que o Teu Espírito complete essa palavra no nosso coração. O Senhor sabe como cada um está aqui, Jesus. E o Senhor sabe, Deus, que muitas vezes nós criamos as nossas resistências, as nossas dificuldades de compreendermos essas verdades espirituais, a nossa incredulidade. Senhor, rompe com tudo isso na nossa vida, que a presença do Senhor, o buscar o Senhor, me anime, Senhor, na caminhada deste ano, em viver todas essas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, de uma forma individual, como igreja, neste lugar. Deus, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, Deus, que este será um ano tremendo, um ano cheio das bênçãos do Senhor, um ano onde poderemos declarar que o Senhor é fiel, que Ele cumpre as suas promessas, e poderemos viver isto intensamente nas nossas vidas, Pai. Obrigado, porque o Senhor não é homem para mentir, como diz a Tua palavra, mas o Senhor cumpre com aquilo que o Senhor prometeu. A Tua palavra diz que para todas as promessas do Senhor está o seu sim e o seu amém, e é sobre elas que nós vamos nos agarrar, Deus. É ela que nós vamos nos apropriar, é delas que nós vamos nos apropriar, Jesus, para podermos viver tudo que o Senhor tem para nós neste ano. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.